Nós não podemos perder de vista que quando um jovem nos procura, em geral pressionado pelos seus pais, pelo colégio, pela autoridade policial, ele o faz porque está vivendo uma crise. Isto que nós temos que entender, quer dizer, a primeira diretriz, a primeira determinante da consulta é a existência de uma crise. Ninguém me procura porque há 5 anos está usando maconha. Não, me procura porque ontem o colégio chamou dizendo que o filho está usando maconha. Então, cabe ao profissional reconhecer que nós estamos frente a uma crise. E crises, a maior parte delas não buscam ajuda profissional. Portanto, mais do que simplesmente vivendo uma crise, nós estamos vivendo uma crise muito especial. É uma crise que, por alguma razão, fez com que, finalmente, se procurasse um profissional de saúde. Nós vamos tirar uma bela história dessa situação, a gente vai ver que essa, de fato, é a enésima crise, mas é essa que fez com que o balde transbordasse. Então, nós vamos atender um adolescente e sua família em crise. E nós temos que dar o socorro imediato, o acolhimento, a noção de que ali ele não vai ser julgado, não vai ser castigado, ele vai ser acolhido. E alguém já disse que o principal objetivo da primeira consulta psiquiátrica é garantir a existência da segunda. Ou seja, nós vamos ter que acolher o grupo familiar com as suas ansiedades transbordantes. E, na medida que isto for possível, fazer então o diagnóstico e a abordagem da situação para que, devagarzinho, comecem a surgir as alternativas terapêuticas para aquele caso. Eu digo que sempre que tratar adolescente envolvido com droga é um assunto muito complexo. E se você indica para 10 adolescentes consultados a mesma forma de tratamento, você tem que se perguntar se você está indicando o que o paciente precisa ou se você está indicando o que você sabe fazer. Então, eu acho que nós precisamos indicar o que o paciente precisa. E se o que ele precisa eu não sei fazer, nenhum problema, ninguém sabe fazer tudo, encaminha para um especialista que vá atender a necessidade daquele paciente especificamente. Bom, tomado o paciente em tratamento, é importante que nós tenhamos objetivos compartilhados. Eu me lembro que no início da minha carreira, às vezes eu tinha o peito de dizer na primeira consulta, abstinência para o resto da vida. Evidentemente, os pacientes, muitos deles tinham a sabedoria de não voltar para a segunda entrevista e serem tratados por um médico tão afoito e tão inábil. Não é? Eu acho que é melhor um objetivo modesto, mas compartilhado, do que um objetivo megalomaníaco que só está na cabeça do terapeuta. Exemplo. Você vai parar de usar maconha hoje e nunca mais na vida vai usar maconha. Talvez ele não volte para a segunda consulta. Mas se você disser assim, Joãozinho, hoje é sexta-feira, vamos dizer, você acha que você consegue ficar sem maconha até segunda? E segunda voltar aqui ao consultório para a gente ver como é que foi a sua experiência? Isso talvez seja um caminho muito mais fértil do que objetivos grandiosos. E, compartilhando esses pequenos objetivos, vai havendo a possibilidade de fazermos um mapeamento das necessidades daquele paciente, daquela família, e daí decorrer um projeto terapêutico para o paciente e para a sua família. Uma vez instalado o tratamento, não vamos perder de vista que há uma ocorrência relativamente rara, um paciente na primeira sessão parar de usar droga e nunca mais usar droga o tratamento inteiro. O mais frequente é que haja realmente um ou outro lapso no percurso.
E aí nós não podemos confundir lapso, que é um deslize, não é? Com uma recaída, que é um restabelecimento do padrão de consumo anterior ao início do tratamento. E os lapsos podem levar ao surgimento de novas crises que poderão ou não demandar conduta médica. Por exemplo, o paciente chega no meu consultório segunda-feira e diz: Sérgio, vacilei e sábado à noite numa festa eu usei cocaína, por exemplo. Eu acho que esse é um paciente de bom prognóstico. Ele não conseguiu cumprir a meta que ele mesmo tinha desenhado para ele, mas ele veio no meu consultório, falou a verdade e visivelmente pedindo socorro. Esse é um paciente que tem bom futuro. Diferente daquele que, por ter usado, falta na sessão de segunda-feira e na seguinte ou também falta ou vem contando uma mentira. Isto, em geral, acaba na cronificação do lapso, que aí sim vem o estabelecimento da recaída. E recaídas podem levar a novas crises ou o rompimento do tratamento. Então, eu acho que para não haver o rompimento do tratamento, o que tem que ser construído é uma parceria entre médico, adolescente e seu grupo familiar.